Olá, queridos amigos. Mais uma vez estamos reunidos para mais um estudo aqui no nosso canal do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. É uma honra estar aqui com vocês compartilhando desse momento. E hoje nós vamos estudar, vamos trabalhar questões referentes à infância. Afinal de contas, então, o que é ser criança? Então, para que serve criança? Por que existe criança? Então, nós vamos trabalhar esse tema que é tão interessante, segundo o olhar da doutrina espírita. Mas antes disso, vamos fazer a leitura da página de hoje, do livro Fonte Viva, do Chico. Tá? Sigamos a paz. Busque a paz e siga. Pedro, capítulo 3, versículo 11. Há muita gente que busca a paz. Raras pessoas, porém, tentam segui-la. Companheiros existem que desejam a tranquilidade por todos os meios e suspiram por ela, situando-a em diversas posições da vida. Contudo, expulsam-na de si mesmos, tão logo lhes confere o Senhor as dádivas solicitadas. Esse pede a fortuna material, acreditando seja portadora da paz ambicionada. Todavia, com o aparecimento do dinheiro farto, tortura-se em mil problemas, por não saber distribuir, ajudar, administrar e gastar com simplicidade. Outro roga a bênção do casamento, mas, quando o céu lhe concede, não sabe ser irmão da companheira que o pai lhe confiou, perdendo-se em exasperações de toda sorte. Outro ainda reclama títulos especiais de confiança com expressivas tarefas de utilidade pública, mas, vendo-se honrado com a popularidade e com a expectativa de muitos, repele as bênçãos do trabalho e recua espavorido. Paz não é indolência do corpo, é saúde e alegria do espírito. Se é verdade que toda criatura a busca, a seu modo, é imperioso reconhecer, no entanto, que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor, na posição em que nos encontramos. Recebido o trabalho que a confiança celeste nos permite efetuar, é imprescindível saibamos usar a oportunidade em favor de nossa elevação e aprimoramento. Disse Pedro: busque a paz e siga. Todavia, não existe tranquilidade real sem Cristo em nós, dentro de qualquer situação em que estejamos situados. E a fórmula de integração da nossa alma com Jesus é invariável. Negue cada um a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sem essa adaptação do nosso esforço de aprendizes humanos ao impulso renovador do Mestre Divino, ao invés de paz, teremos sempre renovada guerra dentro do coração. Com isso, queridos amigos, vamos fechar os olhos, elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo que nos ampare nesse momento de estudo, para que possamos aproveitar ao máximo os ensinamentos aqui trocados e que possamos levar a palavra do Senhor no nosso dia a dia, nos iluminando e amparando, hoje e sempre, graças a Deus. Muito bem. Então, queridos amigos, falaremos sobre a infância. Então, do que se trata? Primeiro, não é possível entender a infância sem entender a lógica do progresso. Tá? Então, eu começo com uma reflexão que se refere a um dizer que é muito comum nos dias de hoje. Muitos de vocês já devem ter ouvido alguém falar, ou já devem ter se pego falando, né, que, poxa, como os tempos estão difíceis, como na minha época era melhor, ou poxa vida, antigamente é que era bom. Né? E a gente não se dá conta que não só nós, nossa sociedade, nosso mundo está em constante progresso. A lei divina é que nós estejamos em constante progresso. Com isso, então, é muito fácil perceber, inclusive quando a gente fala sobre a infância, que até ali o século XVIII, né, a criança era vista como um pequeno adulto. Não havia uma distinção. Aí, a partir dali, segundo um livro do Richard Sennett, é possível você identificar ali o início de uma preocupação com essa fase, identificar que essa fase da infância ela necessita de amparo, necessita de guarida, porque trata-se de uma fase mais vulnerável em que o ser humano se encontra. E isso acaba refletindo na própria legislação, em políticas públicas, né, de amparo, de concessão de direitos.
e que aí então veio a desaguar, no caso aqui do Brasil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90, né, em que você começa já a reconhecer ali na criança vários direitos. Então, o direito a ser criança, o direito a ter educação, a ter uma família, a ser amparada, a ser assistida, certo? Então, a criança ela é tida como um ser em desenvolvimento, segundo uma perspectiva jurídica. Segundo uma perspectiva espírita, podemos concluir, mas peraí, mas todos nós estamos em constante evolução, em constante progresso. Então, qual é a diferença entre uma criança e um adulto? Tá? Então, o que é ser criança? Então, a criança nada mais é do que um espírito imortal que temporariamente está cerceada de sua consciência em razão do invólucro corpóreo, material, tá? Em razão da sua encarnação na crosta terrestre. Ah, certo, bacana. Mas até aí também não mudou muita coisa, porque nós, mesmo adultos, nós somos espíritos imortais. Qual é a diferença? O que acontece? Tá? Então, assim, a infância, o ser criança, faz parte de um processo necessário, fundamental para o efetivo desenvolvimento da encarnação, do progresso do espírito nessa encarnação. Por quê? Porque nesse momento, nessa fase, Emmanuel explica bem isso, até ali os 7 anos, essa primeira infância, o espírito ele se encontra efetivamente adormecido. Tá? Se nós, ao encarnarmos, nós já somos cobertos por um véu do esquecimento, em que o espírito, por uma questão de justiça divina, não vai se recobrar, não vai se lembrar das vidas passadas, esse sentimento, aí até mesmo essas inclinações do espírito, estarão mais abafadas, mais sufocadas durante a infância. Então, a infância é um momento, é uma fase de adaptação do espírito na vida corpórea, em que a sua consciência, as suas inclinações estarão mais neutralizadas. Para quê? Para que ela esteja mais suscetível, mais vulnerável, mais aberta às boas influências, tá, dos seus educadores, da família, dos seus pais. Então, veja bem, considerando que o ser humano, o espírito, ele se encontra aqui para progredir, então, lembrando, nós estamos num planeta de provas e expiações, tá? Então, nós estamos num momento de oportunidade de crescimento. Esse esquecimento ele é fundamental para que os traumas passados não venham a nos atormentar, né? Para que, inclusive, para que a nossa melhora seja a mais honesta possível. Ou seja, eu não estou fazendo caridade, né, para eu conseguir pontos, para eu conseguir então recobrar ali, né, conseguir pagar aqueles débitos antigos. Não. Então, nós estamos aqui em constante progresso, segundo a influência dos bons amigos espirituais, passando por uma série de provas e expiações, para que então eu consiga desenvolver, aí sim, o progresso intelectual, moral, o amor ao próximo, a caridade, e conseguir então sufocar as minhas mais inclinações, ok? Muito bem. E aí então, a infância, aí essa conexão que vai se dar ali, né, logo ali no momento ali no início ali já da gestação, então o espírito ele vai adormecendo, né? Ele vai adormecendo, tá? E aí nesse período da infância é o momento em que ele está mais, digamos assim, suscetível a receber influências. E aí é que está, boas ou ruins. Então é nesse período em que aí os pais, logo falaremos sobre eles, que são os maiores responsáveis por aquele espírito que chega, a tentar então a conduzi-lo no caminho do bem, é essa grande oportunidade, esse é o momento que a gente tem para conseguir transferir para esse espírito que está ali com a gente, todas as boas influências que poderão, então, conduzi-lo na seara do bem.
quando ele chega, então, à adolescência e à fase adulta. Porque quando ele está ali de 7 até a adolescência, é quando ele vai recobrando suas inclinações de forma mais veemente. E aí, quando ele chega à adolescência, e aí quem tem filho adolescente pode imaginar o que eu estou falando, sendo que todo mundo que já passou por adolescência, essas inclinações elas surgem de forma mais forte. E aí fica mais difícil você contornar, moldar, né, aquela personalidade. E aí, então, isso vai ser, o que vai ditar, não é, claro que a gente não está falando de um determinismo, mas se esse molde não ocorrer durante a infância, durante a adolescência fica mais complicado, na fase adulta mais difícil ainda, porque todos os vícios que o espírito traz das outras encarnações vão voltar com força total, certo? Então, por isso que é importante, é necessário que tenhamos essa consciência do momento da infância, certo? Então, como ensina a questão 382 do Livro dos Espíritos, e aí é esse do que a gente trata aqui, então no capítulo 7º do Livro dos Espíritos, da questão 379 a 385, Kardec ele vai estar trabalhando exatamente essa fase, né, do espírito encarnado. A questão 382 trata de um período de repouso, fala desse período de repouso do espírito, porque Kardec pergunta, pô, mas e aí o espírito? E é claro que ele joga ali, né, com os espíritos. Ele tem uma outra consciência, porque a criança ali, muito pequena, ela não fala, ela não anda, ela está totalmente tolhida ali. E aí, então, quando ela dorme, o espírito lembra, se recobra de quem ele é, e aí, então, os espíritos respondem. Na verdade, é um período de repouso do espírito, que se mantém mais limitado em razão daquela restrição. E é uma restrição também da consciência dele, tá? Com essa consciência adormecida. Por isso, então, ela deve ser protegida, deve receber todos os cuidados. E aí, mas de qualquer maneira, como são espíritos em evolução e em progresso, são espíritos que se encontram em graus muito distintos de evolução, certo? Então podemos ter espíritos ali no corpo de uma criança que talvez sejam até muito mais evoluídos do que o dos pais. Tá? Pode ser que ali que os pais estão ali para aprender com a criança quando chegar a uma determinada idade, tá certo? E aí, por isso também a gente percebe irmãos, então às vezes 3, 4, vários irmãos, tiveram a mesma criação e começam a demonstrar ali, uma determinada idade, gostos distintos, caráter distintos, modos distintos. Tá? Então veja, poxa, teve a mesma criação, ó, aquele ali é tão bonzinho, gosta de estudar, e aquele, moleque, olha o moleque dos infernos, olha como ele apronta, rapaz, vou deixar ele com a avó e tal. Então, nós temos essas realidades distintas. Por quê? Porque são indivíduos distintos. São espíritos que já vieram de encarnações anteriores e tiveram vidas muito distintas. E que ainda que, mesmo que na infância, vão estar ali com as suas tendências sufocadas, elas às vezes ainda existem. Nós percebemos crianças que são mais calmas, crianças que são mais agitadas, crianças que são mais obedientes, crianças que são menos obedientes, que são mais arteiras, porque elas vão atender a impulsos que elas já trazem dentro de si, em razão da sua natureza, né, em razão das inclinações que eles alimentaram ao longo das vidas passadas. Se nas vidas anteriores, né, aquela consciência já se disciplinou, então, né, na encarnação passada, já era um estudioso, já era uma pessoa ali, né, que interessada pela leitura. Então, certamente vai ser uma criança que vai aprender mais rápido, que vai ter gosto pela leitura mais cedo. Porém, se é nas outras encarnações, uma pessoa viciosa, uma pessoa, né, de pouco afeita a normas, então é muito provável que vai ser uma criança de trato mais difícil. Mas em razão disso, nós vamos desculpar ou falar, se condená-la, falar, essa criança como fala, né, é espírito velho, essa criança não tem mais jeito. Pelo contrário. Então, a criança, quando demonstra maior rebeldia, é essa que precisa de maior carinho,
precisa de uma maior cautela, de um maior amparo. E veja bem, maior carinho, maior amparo não é maior tolerância, é ter maior paciência. São coisas completamente distintas que nos dias de hoje nós fazemos muita confusão, certo? Então, os pais, às vezes, sem paciência, às vezes são permissivos, porque, não, é só uma criança. Quando crescer, aprende. Olha isso que a gente está vendo isso aqui agora. Na verdade, é o contrário. O momento de se aprender é na infância. Se ele não aprender os limites necessários, se ele não aprender a ter disciplina no estudo, se ele não aprender a respeitar o seu semelhante durante a infância, durante a idade adulta vai ser muito mais difícil, muito mais complicado, tá certo? Então, com essa consciência é que devemos, então, estar sempre atentos às nossas crianças. E aí, isso tudo, na verdade, é um reflexo da sabedoria de Deus. Deus é incrível, Deus é incrível. Deus é muito sábio, tá? Em fazer com que a nossa encarnação se inicie na infância, né? Nós temos dois fatores aí fundantes que vão demonstrar exatamente essa sabedoria de Deus e toda a questão da justiça, né? Quando o Espírito ele encarna, ele vai trazer, né, uma série de questões, tá, para se resgatar e para aprender, né? E aí, como ele está ali no corpo de uma criança, no seio de uma família, tá, que ele pode conhecer ou não, família essa que precisa ampará-lo, Deus coloca esse espírito numa criatura que de cara vai transparecer o quê? Inocência, ingenuidade, é a beleza da infância que de pronto nos remete à necessidade de cuidado, de carinho, de amor, né? Então, Deus foi muito sábio em dar a aparência da criança, né, no sentido de despertar esse sentimento. Tanto é que não é à toa, né, não é à toa que a primeira coisa que a criança faz é chorar. Então, o choro da criança, os espíritos ensinam isso. Existe é claro que é a questão da dor, do descolamento do pulmão, mas tudo isso é muito bem pensado para que o nascimento gere esse trauma, faça a criança chorar para despertar o sentimento ali de amparo da mãe, né? Então, a mãe, ao ouvir o choro da criança que nasce, já desperta nela a necessidade de abraçá-lo, de amparar, de dar carinho. E é esse afeto que será necessário, será fundamental para ajudar, primeiramente, nessa relação entre pais e o filho ali, e fará com que, então, seja através do carinho e do amor que o espírito daquela criança, nesse momento que ele está mais aberto ao aprendizado, aberto ao crescimento, aberto, então, aos novos ensinamentos, possa, então, atrelar esse molde, esse momento oportuno, né, em que o espírito ele poderá, então, ser moldado para o bem, ele atrele isso, né, a um processo em que há o carinho, o afeto. Tanto é que há algum ensinamento dado pela mãe, né, que não venha com a lembrança do afeto, mesmo que venha de forma rígida, mesmo que a mãe tenha sido dura, rigorosa, mas é a mesma mãe que com rigor em um dia ensina, no outro ampara, dá colo, né? Então essa dialética faz com que o espírito que está progredindo ao chegar na idade adulta, ao resgatar essa memória, essa lembrança da infância, faça com que o seu aprendizado se entranhe mais e faça então com que ele se desenvolva e se reflita num comportamento mais natural. E aí o que acontece? E aí, então, quando chega a adolescência, né, e as características próprias do espírito surgem com mais veemência, então esses ensinamentos, né, seriam mais difíceis. Mas se esse laço entre os pais e a criança se formarem ao longo da infância, mesmo que durante a adolescência aquelas inclinações passadas venham,
essas inclinações estarão, né, em um combate, um bom combate, né, com os ensinamentos que ele recebeu durante a infância. E é nesse sentido que o espírito vai sendo moldado para o bem. Ok? Muito, muito bom. E aí, com isso, voltando à questão da responsabilidade dos pais, Emmanuel ensina, na obra O Consolador, né, que a melhor escola ainda é o lar. Mesmo que nós tenhamos instituições religiosas, mesmo que tenhamos a escola ela é responsável pela educação institucionalizada, formal. Mas, tanto é que lá é local do ensino médio, ensino fundamental. Educar é em casa, é no lar, é com a família, é com o pai e com a mãe. Então, enorme é a responsabilidade dos pais em proporcionar a melhor educação, pautada em valores nobres, cristãos, uma convivência harmoniosa e amorosa. E aí, então, é por isso que é importante aqui a gente ressaltar alguns pontos. Como eu já disse, como é fundamental eu não misturar o amor, o carinho com permissividade, então é fundamental que haja imposição de limites. Esses limites também devem atender a limite. Então a intervenção sobre a criança deve obedecer limites para que esse processo de educação não se transforme em um comportamento arbitrário, um comportamento ali que venha gerar um efeito contrário, né? Um efeito traumático na criança em razão de excessos ali nos meios de educação. Então e aí por isso que eu falo do progresso, como que a legislação já trabalha isso e a necessidade dos pais também trabalharem melhor isso, vedando então os maus tratos, o trabalho infantil, o abandono, correto? Então, um parênteses, então quando a gente fala de trabalho infantil, alguns falam, isso aí é uma palhaçada e tal, né? Poxa, eu trabalhei quando era criança e não caiu a minha mão. Então, olha só, eu tenho que ter muito cuidado, certo? Por quê? Uma coisa é eu definir tarefas atendendo a faixa etária da criança, a idade que ela se encontra, permitindo então que ela aprenda o valor do trabalho e a divisão de tarefas dentro de casa. Então a criança chegar a uma certa idade, lavar um copo, ajudar a tirar o prato da mesa, arrumar a sua cama, arrumar a sua roupa, ter cuidado, ter asseio. Então ajudar a lavar a louça quando já chega ali a adolescência. Isso não é trabalho, efetivamente, no sentido de que a legislação decide evitar, impedir, né? Então, o que tem que se impedir é aquele trabalho excessivo que pode, então, comprometer a educação da criança, comprometer uma série de habilidades necessárias, porque a criança ela precisa brincar, ela precisa de tempo para estudar. Então, eu não posso tirar isso dela, que vai desenvolver uma série de habilidades, para colocá-la num trabalho exaustivo e incompatível com a sua idade. Então, quando se proíbe o trabalho infantil, está falando de tirar crianças da escola e botar num canavial, colocar na lavoura, tá certo? Prejudicando ali o desenvolvimento intelectual, cognitivo, afetivo, tá certo? Então, tudo tem a sua idade, tudo tem o seu momento. Tá? Então, essa relação dos pais com as crianças, elas deve ser de maneira presente, impondo limites em tudo aquilo, em todo comportamento em que se verifica um egoísmo, o distrato para com um terceiro, para com seu semelhante. É importante que nessa fase a criança entenda, né, a necessidade de compartilhar, dividir as coisas, respeitar o coleguinha. Então, esse tipo de coisa que fará com que ele, ao chegar à fase adulta e ajudando, então, no seu progresso espiritual, entenda, ele começa a se lapidar enquanto não só ser humano, homem adulto, mas enquanto espírito imortal. Certo? Muito bem. E aí, então, voltando, e aí, assim, com relação à criança, tem uma série de questões, tá, que nós podemos nos perguntar, e aí não tem como a gente fugir muito sobre a questão da reencarnação. Né? Então, por exemplo,
a questão da criança que nasce com deficiências, tá? Uma deficiência mental, uma deficiência motora, então uma criança especial. E aí para o pai, para a mãe, que se questiona, né, e aí ele vai ter um trabalho dobrado, na verdade é uma grande oportunidade que Deus confere àquela família para que ele possa então dar mais amor para aquele espírito que encarnou naquela família, precisando passar por aquela expiação. Então, em várias obras, do André Luiz, é possível a gente perceber essa lógica. Então, não há outra forma de eu entender, tá, uma justiça divina fora dessa lógica reencarnacionista, né? Então, não há como eu entender, né, como eu posso ter uma criança que venha a nascer, né, com deficiências, né, com paralisias, enquanto eu tenho uma outra criança que nasce saudável e vai ter uma vida saudável, né? Se eu não entender a lógica da reencarnação, obrigatoriamente eu teria que concluir por um Deus injusto, ou que pelo menos que jogue dados. E como diz o filósofo, né, então, o universo, Deus, não joga dados. Isso não se dá pelo acaso. Então, isso se dá através de toda uma lógica. Então, é sempre lembrando, essa criança que nasce com alguma deficiência, né, se isso se dá em razão de algum plano reencarnatório necessário para aquele espírito, né, que encarnou como criança, mas principalmente também com relação àqueles pais que precisam viver aquela situação. Não existe regra absoluta que vai resolver todas as questões, né? Mas, por exemplo, certa feita, teve um caso que chegou uma mãe desesperada, né, para o Chico, né, que o filho nasceu sem as pernas, né, e aí ele já estava crescendo, e aí já estava chegando à fase de adolescência e foi identificado ali um agravamento da situação física dele, em que o prognóstico ali do médico teria que cortar, amputar os braços e tudo mais, e a mãe desesperada. E aí Emmanuel, que estava do lado, falou, olha só, via de regra a gente não tem que se meter nisso, né? Mas já te adianto que o Chico ficou ali mal com a situação. Olha só, essa criança já reencarnou várias vezes e das últimas vezes ela se suicidou. E aí por isso então que ela teve que nascer sem as pernas, né, minto, sem os braços. E aí ela teria que amputar as pernas, porque ela nasceu sem os braços para evitar de se matar. Mas como ela já estava chegando à adolescência, olha, e as inclinações do espírito já estavam surgindo, ou seja, o desejo de desistir, né, dessa encarnação, a fim de cessar aquele sofrimento que a gente já sabe que é ilusório, né, o sofrimento não cessa. E aí, então, eles moravam perto de um rio, e ele já estava pensando em, mesmo sem os braços, caminhar até o rio e se jogar no rio. E aí, então, os espíritos protetores dele viram, não, a única forma dele conseguir passar essa encarnação é tirando as pernas. Veja só, existe uma lógica que parece absurda, mas não é, porque é para o progresso daquela criatura que precisa passar por aquela situação para aprender a valorizar a vida que ele possui, certo? Então, se eu não tenho essa lógica reencarnacionista, fica muito difícil, né? Então, por que eu tenho crianças, né, que, poxa, passam por fome, né? E até mesmo uma criança que vem a falecer tão jovem, e aí isso nos corta o coração, sem perceber que, na verdade, não há morte. Na verdade, às vezes foi até um favor. Na verdade, a morte daquela criança passa a ser uma prova, uma expiação para os pais, porque na verdade aquela criança ela voltou para o plano espiritual, lembrando que é um espírito eterno, imortal, então ela voltou para casa. A morte, o desencarne é simplesmente voltar para casa. Se eu não entender até a lógica, né, da reencarnação, é até um favor que se faz, porque se ela falecer muito jovem, se não tiver reencarnação, ela já foi para o céu. Diferente de um senhor que vem a falecer com 80 anos, ele teve 80 anos de vida, 80 anos de experiências, de tentações,
de possibilidades de pecar que a criança que faleceu com 5 não teve. Então, se o senhor de 80 anos faleceu com 80 e pecou, e falhou, e caiu no meio do caminho, se eu não tiver a chance dele, então, dele recobrar, tentar, então, se superar e progredir, né, se eu for considerar, então, uma pena perpétua em razão daqueles erros, seria injusto, porque a criança que faleceu, né, poxa, nem teve chance de pecar, enquanto que o que faleceu com 80 anos, poxa, se ele tivesse falecido com 5, não teria pecado. Né? Então, por isso que a reencarnação, quando eu penso, né, nessas questões diferentes da infância, ela está inserida numa lógica, né, necessária para eu entender Deus como justo, né? Deus como um ser que não joga dados, né? Em que toda essa lógica não é à toa. Por isso, então, considerando que a infância ela é necessária, como esse processo, né, já de adaptação do indivíduo, obviamente, um dos maiores crimes que o indivíduo pode praticar é o aborto e o infanticídio. Né? Então, no caso acho que para qualquer cristão, e aí no caso da doutrina espírita, em que a gente consegue talvez visualizar a coisa de forma mais ampla, né, é um crime gravíssimo para o espírito que venha praticar isso. Por quê? O aborto ele só pode ser praticado pela mãe. É claro que existe o aborto que vai ser ajudado por terceiro ou por um médico, tá legal? E aí eu vou ter uma gravidade aí também. Mas quando ele é praticado pela mãe, ou às vezes com a ajuda ali do pai, ou seja, os espíritos estão ali para proteger aquele ser que está chegando, então é um crime contra essa lei da natureza, praticada por aqueles que deveriam resguardar aquele que chega. Então, o responsável pela guarida daquele ser é aquele que o afronta, é aquele que o expulsa dessa oportunidade reencarnatória. Vai ser um dos piores crimes, da mesma forma o infanticídio. Né? Porque o aborto é quando se dá fim à vida intrauterina, tá? Se mata o feto de forma intrauterina, ou pode ser até mesmo através da expulsão, desde que a morte se dê em razão da expulsão. Né? Então é durante o período de gravidez. E aí, no caso, só um parênteses, no caso aqui do direito brasileiro, se dá a partir da nidação, então é a partir ali da fixação, tá, ali do óvulo fecundado na parede do útero da mulher. Então é a partir desse momento que ocorre a gravidez. Isso para a biologia e para o direito. Para o espírita, a gente já sabe que já a partir ali do momento da fecundação, né, você já tem ali, começa-se a fixação do espírito, tá bom, ali com os gametas. Mas, de qualquer maneira, o aborto vai se dar nesse período. Já o infanticídio vai se dar durante o parto ou logo após o parto, tá? Pela mãe que está naquele estado puerperal. A mãe ela está sofrendo alguma perturbação emocional, né, em razão ali do sofrimento do parto, e ela então vai lá e mata o próprio filho. Então, tanto num caso como no outro, a mãe que deveria estar ali, né, digamos assim, banhada por todos os sentimentos nobres de amor e carinho para amparar o seu filho, será responsável pela sua morte. O que, inclusive, em várias situações, vai acabar gerando uma série de distúrbios mentais, psíquicos nessa mulher, nesse ser. Tá? Então, inclusive, na obra de Ivone, que é A Memória de um Suicida, quando se retrata, né, ali os hospitais, os manicômios, os piores manicômios são das mulheres. Lá ainda há uma distinção entre homens e mulheres. Você tem um manicômio de suicidas homens e um manicômio de suicidas mulheres, tá bom? E o pior é o das mulheres, que identifica que a maioria enlouqueceu e se matou de forma direta ou indireta em razão da prática de abortos e infanticídios. Várias situações em que a mulher ou ela realmente chegou em algum momento e se matou, ou
porque ela acaba entrando num estágio de depressão tão grave que ela acaba, então, se entregando às drogas, à bebida, né, e acaba, então, fragilizando, né, o próprio corpo, gerando, então, o que a gente chama de suicídio indireto, que é uma forma de suicídio, gerando uma grande perturbação ali ao espírito, e que vai gerar sequelas e vai exigir ali provações duras nas próximas encarnações, em razão do fato, né, de ter ali falhado, né, com o seu projeto, com a sua responsabilidade. Ela deveria ter recebido, amparado aquela criança, e ela, então, ela simplesmente negou a missão que lhe foi confiada. Ok? Queridos amigos, com isso, então, creio que vimos os pontos mais importantes no que se refere à infância. É sempre bom, lembrando então, né, então infância é essa, né, que então aquelas crianças, aqueles serizinhos tão fofinhos que estão ali, são espíritos mortais, mas que estão ali merecedoras de todo o nosso amparo, nosso carinho, né, nossos ensinamentos para o bem, porque é o momento, é a oportunidade que elas têm ali, né, para evoluir. E a oportunidade que elas geram a nós, para que nós possamos evoluir, para que possamos despertar em nós o nosso melhor, na caridade, né, na paciência. Então, quando a criança ela é mais é, atentada, digamos assim, testar nossa paciência, mas uma paciência que não é permissiva, que tenhamos sabedoria para impor limites da forma como deve ser, né? Mas de forma também compatível com a idade, com o grau de evolução daquela criança. E aí, então, nessa troca, possamos todos, então, passar por essa encarnação, visando, então, o progresso e a felicidade futura. Com isso, meus amigos, quero dizer que, mais uma vez, foi um prazer enorme estar aqui, dividindo esse estudo, porque é um momento que a gente estuda também, que a gente troca, certo? E foi muito bom, foi bem bacana, pelo menos para mim foi, espero que tenha sido útil para o estudo de vocês, essas reflexões. Muito obrigado por tudo, se cuidem, ainda estamos na pandemia, fiquem com Deus e até a próxima.